A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Vamos falar sobre Jesus e os fariseus. Mateus 23, verso 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Mateus 23, verso 3. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. A palavra fariseu vem do hebraico e significa separado, ou separados. Ela se originou de uma seita judaica chamada Chassidim, que zelava pelas escrituras e pelas tradições orais. Os fariseus eram um grupo religioso que surgiu 2 séculos antes de Cristo. Eles lideraram um movimento para trazer o povo de volta à submissão estrita à palavra de Deus e eram geralmente considerados os servos mais espirituais e devotos. A oposição vigorosa de Jesus a eles deixava muitos perplexos. Naquela época, a maioria pensava que os fariseus eram os mais fiéis ao Senhor. Jesus, no entanto, inverteu essa situação, mostrando ao povo a verdade da falsa religiosidade que existia naqueles homens. Os fariseus seguiam não apenas a lei escrita de Deus, mas também as tradições orais que lhes foram transmitidas. Eles acreditavam que ambas representavam a vontade de Deus. Jesus, no entanto, não seguiu essas tradições. Por isso, os fariseus o atacavam constantemente. Ele respondeu distinguindo claramente entre a lei de Deus e os mandamentos humanos. No intuito de conservar a tradição, os fariseus, na verdade, iam contra a palavra de Deus. Durante o ministério de Jesus, havia 2 escolas de interpretação da lei de Moisés. Preste atenção. A rígida escola de Rabi Shammai e a mais moderada de Rabi Hillel. Jesus se apresentava como um mestre com uma nova interpretação da lei, cujo jugo era suave e seu fardo era leve. E isso deixava os fariseus furiosos, pois toda a religião deles era extrema e externa. Lembrando que todo judeu naqueles dias seguia uma das religiões, ou eles eram zelotes, ou eram dos essênios, ou dos saduceus, ou ainda, por último, os fariseus. E como sabemos que Jesus possivelmente era um fariseu? Vamos ver aqui rapidamente uns pontos. Primeiro, Nicodemos era um fariseu e membro do Sinédrio, e ele reconhece Jesus como mestre e o chama de Rabi. Embora isso seja frequentemente ignorado, se Nicodemos reconheceu Jesus como um rabi, então ele também o reconheceu como um fariseu. Ele endossou seus ensinamentos como estando em linha com a seita dos fariseus. Segundo ponto, como falei antes, haviam 2 escolas de Beit Hillel e Beit Shammai. Beit Shammai era bastante proeminente no seu tempo, mas muito rigorosa em todo o tratamento externo. Existem inúmeras fontes que comparam os ensinamentos de Jesus com os fariseus de Beit Hillel. Eles diferem apenas uma vez, no divórcio. Neste raro caso, Jesus ensina as visões de Shammai. Em todos os outros pontos, Jesus está em sintonia com Beit Hillel. Isso aponta para Jesus sendo um fariseu, ou, no mínimo, em concordância com eles. E o terceiro ponto, e os mensageiros foram enviados pelos fariseus, a palavra de Deus nos diz. João respondendo-lhes, dizendo, eu batizo em água, mas entre vós está um que vocês não conhecem. Está lá em João 1, 24 e 26. João está falando com os fariseus, ele diz, entre vós, fariseus, está um que vocês não conhecem. Embora muitos comentaristas acreditem que João esteja falando de uma forma geral, João não diz entre nós, ele diz entre vós. Isso indica que o Messias viria de entre os fariseus. Ponto número 4. Os fariseus organizavam suas reuniões em casas privadas. Jesus referiu-se a esses locais como casas de oração. Número 5. Os fariseus acreditavam que era possível ter contato com Deus em qualquer lugar, sem a necessidade de um sacerdote ou profeta, ou o que Jesus também ensinou da mesma maneira. Eles acreditavam na existência de anjos e na ressurreição, conceitos que o Senhor também ensinou. As orações dos fariseus também começavam com Pai Nosso que estás nos céus, conforme também o Senhor ensinou como deveria orar. Número 6. Os milagres também eram aceitos pelos fariseus e Jesus afirmou que seus seguidores fariam obras ainda maiores que as dele. Número 7. Jesus frequentava sinagogas e ensinava aos sábados, algo que somente os fariseus faziam.
Ele acreditava nas mesmas coisas que os fariseus, mas seus ensinamentos eram superiores. Jesus não estava contra o farisaísmo, que ensinava a verdade, mas contra os fariseus hipócritas que pregavam algo que não viviam. Jesus estava trazendo, através da sua visão, um rompimento ao farisaísmo naqueles dias, fazendo com que o povo conhecesse a Torá, respeitasse as tradições, mas entendesse que aqueles fariseus que ali estavam eram hipócritas e que muita coisa precisava ser desprezada. E esse é o ponto que desejo destacar da mensagem, a hipocrisia atual. Toda hipocrisia é intencional. Não existe um hipócrita sem antes ter ciência que está usando de falsidade para com os outros. Muitas igrejas modernas seguem o mesmo que os fariseus ao se apegarem às tradições mais do que à palavra de Deus e usam de muita hipocrisia em seu meio. Os fariseus tinham como objetivo criar uma proteção em torno da lei de Deus, o que de todo não nos parece errado, mas eles exageravam nessa conduta de tal forma que era impossível alguém seguir sem ferir a lei, pois tudo parecia errado. Só para terem uma ideia como a lei proibia o trabalho no sábado, eles impediam das mulheres de se olharem no espelho nesse dia para evitar que, ao ver, por exemplo, um fio de cabelo branco, fossem tentadas arrancá-lo, que seria considerado isso um trabalho, e que num dia de sábado seria pecado, uma transgressão. Era absurda, ou melhor, eram absurdos praticados de forma constante. Uma santidade externa e extrema. Jesus criticou os fariseus por seu desejo de impressionar os outros. Eles usavam vestimentas especiais para parecerem mais religiosos, oravam e jejuavam de forma visível, competindo por lugares de destaque. Queriam aparecer, buscavam títulos, respeitosos, desejando sempre serem notados e admirados pelo povo. Os fariseus eram hipócritas, limpando o exterior, mas ignorando uma vida espiritual verdadeira. Jesus os comparou a alguém que lavasse apenas o exterior de uma taça, deixando o interior sujo. Eles literalmente coavam um mosquito que era considerado pela lei como imundo antes de tomarem suas bebidas, mas aceitavam coisas erradas, fazendo vistas grossas em favor de receber uma boa oferta. Pecados como orgulho, inveja e ódio prosperavam dentro deles, isso sem falar na ganância. Eles contavam as folhas de pequenas ervas para dar o dízimo, mas desconsideravam os princípios espirituais essenciais. Muitas igrejas hoje fazem o mesmo, enfatizam questões sem valor e fazem vistas grossas ao que realmente é importante. Deus bradou no Antigo Testamento: misericórdia quero e não holocaustos. Está cheio de gente fazendo holocaustos hoje, fazendo sacrifícios, mas misericórdia não sabe nem o que significa. E Deus já está cansado disso. A Igreja do Senhor, nos dias atuais, precisa demonstrar o verdadeiro amor de Deus aos fracos e oprimidos do diabo, trazendo não um evangelho hipócrita, onde se ministra um amor que ninguém vive, mas um evangelho verdadeiro. Há fariseus com outros nomes nos dias atuais que ganham muito, mas não dividem com os mais necessitados. E eles não fazem isso porque seus corações estão voltados para o reino deste mundo e não para o reino dos céus. O jovem rico ouviu de Jesus: vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Mas o coração daquele jovem estava no reino terreno, estava neste mundo. Acabou saindo da presença do Senhor desgostoso e não entendeu nada. Temos de entender que estamos em um reino diferente do reino deste mundo. Jesus disse a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Você não pode querer ter este mundo e Deus ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus, ou vai servir a Mamon, o Deus das riquezas. Tem um evangelho novo, uma nova teologia que começa a entrar nos nossos dias, atacando a vida piedosa, uma vida voltada para Deus. Esse novo evangelho diz que você deve viver com foco em Deus, mas desfrutar do melhor deste mundo ao mesmo tempo. Tem gente famosa, escritores famosos, ensinando e propagando essa mentira do inferno. Cuide para você não cair nessa falácia do diabo. Como você pode dividir tua comunhão com Deus tendo comunhão com este mundo? Separai-vos, afastai, é o que nos diz a palavra de Deus. A Bíblia nos mostra que estamos neste mundo apenas de passagem.
Fazemos parte de um outro reino, o reino de Deus. Jesus destacou a cegueira da sua geração e nós precisamos, como pregadores do Evangelho, fazer o mesmo. Apesar de estudarem as Escrituras com dedicação, naqueles dias os fariseus não compreendiam o que elas realmente significavam. Seus ensinos eram superficiais, pois não viviam o que pregavam. Isso acaba por não gerar discernimento, devido ao preconceito e orgulho que eles tinham. Eles distorciam as palavras de Jesus e negavam seus milagres para serem bem vistos, mas esqueciam eles que ninguém pode vencer o Senhor. Os fariseus também eram avarentos, e parece que quanto mais a pessoa tem, muitas vezes mais avarenta ela fica. Ela acha que sua riqueza veio do seu esforço, quando na realidade vem de diversos fatores e todos eles proporcionados por Deus. Deus faz o rico, Deus faz o pobre. É o que nos diz a Bíblia. Jesus os acusou de explorarem as viúvas, devorando as suas casas. É provável que persuadisse as viúvas a fazer doações significativas, e lembrando que muitas se sentiam constrangidas pelas leis que não as favoreciam. Com isso, muitos fariseus com certeza enriqueciam às custas da desgraça dos outros. Eles viviam de uma hipocrisia que impedia outros de alcançarem a verdade. Tudo por amor ao dinheiro e posição social. Parece com o mesmo que ocorre nos dias de hoje, onde muitos líderes evangélicos correm atrás de poder, posição social, dinheiro e enriquecimento ilícito, tirando vantagem de pessoas humildes e sem condições financeiras. E esquecem que, enquanto estão fazendo isso, dando esse mau exemplo, impedem que outros alcancem a salvação e uma vida espiritual verdadeira com Deus. Jesus combateu os fariseus naqueles dias, não por serem fariseus, mas por serem hipócritas e impedirem das pessoas alcançarem a salvação. Existem ainda fariseus hipócritas hoje, escondidos ou à vista de muitos nas igrejas. Tenha cuidado com eles, se afaste deles e, se for necessário, adverte-os, sempre que o Espírito Santo lhe der ordem para fazer, pois somente Deus sabe o momento e o local apropriado, para que seja buscada a santificação e uma vida espiritual pura no meio dos santos. Que Deus te abençoe.